A Sociedade do Cansaço é uma obra lançada em 2019, escrita pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, e se consolidou como uma das críticas mais profundas ao homem moderno, tornando-se um clássico contemporâneo após o seu lançamento. Em sua tese, o autor afirma que toda época possui suas enfermidades fundamentais. Na antiguidade, predominavam as doenças bacteriológicas que foram progressivamente superadas com a criação dos antibióticos. O mesmo se deu com as grandes pandemias, que se tornaram menos frequentes graças aos avanços da medicina e à vacinação em massa. Segundo Han, a perspectiva patológica do século XXI não é mais dominada por vírus ou infecções, mas por doenças de natureza neuronal. Transtornos como depressão, burnout e TDAH configuram os principais desafios da era moderna, sintomas de uma sociedade marcada pelo excesso de positividade, performance e autoexploração. A sociedade moderna possui uma divergência com as descrições fornecidas por outros filósofos. Michel Foucault, pensador citado frequentemente por Han, caracterizou um modelo de sociedade chamada sociedade disciplinar. Trata-se de uma forma de organização social em que o poder se exerce por meio de instituições e dispositivos que regulam os comportamentos e os espaços. Nesse modelo, há sempre um agente externo, como um professor, o policial, o médico ou o carcereiro, encarregado de impor normas, vigiar e punir. As escolas, por exemplo, são organizadas com base em uma estrutura disciplinar, horários rígidos, currículos fixos, salas organizadas por fileiras, vigilância constante e sistemas de recompensa e punição. O mesmo se aplica a instituições como prisões, hospitais e clínicas psiquiátricas, que funcionam como dispositivos de normalização. Essa sociedade é marcada por uma lógica da negatividade, ou seja, pelo uso de proibições, restrições e limites. Ela opera dizendo não, não se deve correr, não se deve falar alto, não se deve pensar fora da norma. O sujeito é construído como alguém que deve obedecer, conter-se e ajustar-se às regras externas. Contudo, esse paradigma foi alterado progressivamente através da evolução social. Para Han, a nova sociedade e seu novo paradigma criam uma sociedade que não é marcada por escolas, hospitais e prisões, mas sim uma sociedade formada por academias, prédios de escritórios, bancos, aeroportos, shoppings e farmácias. Desse modo, não existe mais aquele muro social que separa os normais dos anormais. Todos agora convivem no mesmo espaço. Além disso, a lógica da sociedade de controle descrita por Foucault não se encaixa mais no modelo atual, pois ele ainda possui muitas proibições. Nesse novo paradigma, a positividade do poder fazer tudo se transforma em uma nova forma de existência. Na sociedade disciplinar, alguém diria, você deve. Hoje, a voz diz, você pode. E quando não conseguimos, não há mais um professor ou chefe para culpar, pois nós viramos o próprio juiz implacável que condena sem direito de defesa. Essa cobrança deixou de vir de fora e passou a habitar dentro de nós. Talvez você já tenha sentido aquela culpa por não estudar durante as férias ou por não aproveitar o tempo livre para produzir algo útil. As redes sociais intensificam esse mecanismo. Todos parecem viver com excelência, transformar cada instante em realização e cada descanso em oportunidade de performance. O lazer, que deveria ser descanso, virou um produto. No tempo livre, já não basta descansar, é preciso ler livros de desenvolvimento pessoal, fazer cursos rápidos, melhorar o currículo, aprender um novo idioma, manter a dieta e, claro, registrar tudo isso para exibir online. Até o ócio precisa justificar sua existência, provar que serviu para alguma coisa. Nesse cenário, o controle não é mais imposto de fora, por meio da repressão ou da vigilância direta. Ele é internalizado. Já não há um agente externo que diga não. O próprio indivíduo, a própria pessoa se sente compelido a dizer sim, a se autocobrar o tempo todo, a produzir mais, superar-se, otimizar o tempo, atingir metas. E quando falha, é o primeiro a se condenar. Desse modo, nesse novo modelo, o indivíduo acredita ser mais livre, autônomo, empreendedor de si mesmo. No entanto, ele se torna apenas um explorador de si próprio, levando-se ao cansaço extremo, à exaustão e, por muitas vezes, ao colapso psíquico.
Nesse sentido, a depressão é o reflexo de um sujeito que não consegue mais performar, que não vê sentido em continuar se explorando. É alguém que perdeu a crença na vida e, por isso, é percebido como alguém sem resultados, sem utilidade. Sobre isso, Han escreve: o homem depressivo é aquele animal trabalhador que explora a si mesmo e, quiçá deliberadamente, sem qualquer coação estranha. É agressor e vítima ao mesmo tempo. A lamúria do indivíduo depressivo de que nada é possível só se torna possível numa sociedade que crê que nada é impossível. No capítulo intitulado Anexos, Han relata como a visão freudiana já não representa o inconsciente moderno. Para ele, a descrição de desejos reprimidos como geradores de neuroses só fazem sentido em uma sociedade disciplinar, marcada por proibições. A sociedade atual, porém, não é primordialmente disciplinar, mas de desempenho, cada vez mais desvinculada da negatividade das proibições e mais organizada sob a lógica da liberdade. Assim, o aparato freudiano, dominado pelo medo e pela angústia diante da transgressão, torna-se deslocado em relação à modernidade, que exalta diferenças e aplaude quaisquer formas de liberdade, até mesmo as profanas. Esse contexto ajuda a explicar o conflito de gerações. Os millennials, que sacrificam o bem-estar em nome da performance, e a geração Z, que revela dificuldade em lidar com figuras de autoridade e até em assumir compromissos no trabalho. Ambos são filhos da sociedade do cansaço. Enquanto uns se afundam no burnout, os outros se perdem na depressão por não corresponder às demandas da vida adulta. Para ambos os casos, o doping se torna a única solução para dormir, para focar mais, para combater a melancolia. O traço subsequente disso é a formação de uma sociedade excessivamente séria, na qual tudo existe para combater alguma coisa. Pessoas vivem corrigindo umas às outras apenas para sinalizar virtude. O humor se torna proibido. Esse excesso de seriedade pode ser percebido na forma como a rotina de treino é encarada hoje em dia. Levar um fora virou motivo para se jogar na academia, onde o exercício deixa de ser apenas um lazer e se torna uma maneira de exorcizar os próprios monstros interiores, para se libertar daquilo que te faz mal. Além disso, surgiu todo um manual rígido sobre como se deve treinar, transformando até o dia de descanso em um ritual que precisa servir para crescer ainda mais. Como foi dito, o ócio não pode ser apenas ócio, ele precisa cumprir uma função de performance. O mundo moderno se converte, assim, em um lugar pesado de habitar. E para muitos, o que resta é apenas o trabalho e a busca incessante por uma carreira, por uma identidade. E assim, temos o seguinte paradoxo: no período histórico em que mais se fala em liberdade, jamais um indivíduo esteve tão massificado quanto agora. A concepção junguiana mostra-se cada vez mais próxima de nossa realidade. A crise moderna reside na ausência de identidade pessoal. Todos passam a desejar as mesmas coisas, vestir-se da mesma forma, consumir as mesmas informações, sonham em conquistar as mesmas coisas. A identidade individual vai sendo, cada vez mais, soterrada pelo excesso de narrativas de como você deveria conduzir a sua vida. O questionamento que deve ser feito é: as coisas que você diz desejar são desejos que você genuinamente quer ou são desejos que te ensinaram a desejar? Esse foi o grande ponto de ruptura para mim durante a leitura da obra, pois de onde vem o desejo de realmente alcançar a alta performance? Que momento eu concluí que eu devo aprender novos idiomas, ou ter conquistado um determinado bem material? Questionando a origem desses desejos, eu concluí que boa parte daquilo que eu dizia me importar era na verdade coisas que me ensinaram a desejar, mas não eram coisas que eu, de fato, tinha o desejo genuíno de realizar. A ideia do indivíduo massificado se consagra quando entendemos que ele não conhece a si próprio, pois ele está tão envolvido em narrativas e em desejos externos que sua identidade pessoal desaparece por completo, e no momento que você não sabe quem é, somente o externo te definirá. O indivíduo desaparece por completo, o que resta é o rótulo de uma minoria ou de um grupo extremista que ele, segundo os outros, deve pertencer.
Ele não tem religião, mas tem ideologia. Ele não tem relacionamentos, mas tem camaradas de crenças. Ele também não tem filhos, mas tem plantas e cachorros. E esse sujeito moderno, apesar de pertencer a um grupo, não consegue confiar nos outros, pois ele não tem relações para além de sua ideologia. Ele também é muito cansado. Cansado de sua soberania, da exigência de ter iniciativas. Essas pessoas, como afirma Han, estão por demais vivos para morrer e demais mortos para viver. E aqui entra a terceira admoestação de Han. Se a morte é a última etapa da experiência terrena, então cada instante que antecede esse momento carrega mais peso e significado do que o próprio fim. Na Apologia de Sócrates, temos uma das passagens mais famosas da filosofia. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Para os gregos, o grande objetivo da experiência humana era a contemplação, e essa contemplação não deve ser entendida como uma observação passiva do mundo, mas como um exercício ativo da razão, de estar aqui presente, ao real. E o mundo, cada vez mais imerso na realidade virtual, torna-se ainda mais importante recordar que a verdadeira realidade é o que acontece fora das telas, fora das distrações corriqueiras. Esse é o tema que Han explora nos capítulos Tédio Profundo, Vita Activa e Pedagogia do Ver. A explicação que Han apresenta é muito semelhante à concepção que Platão fornece na alegoria da caverna. A caverna moderna é toda experiência que ocorre dentro da realidade virtual, na qual é uma simulação da verdadeira realidade. E nessa virtualidade, o que mais se vivencia são as distrações que são reproduzidas na parede da caverna, hoje chamadas de telas de celulares, televisão ou computadores. E, em vez de sombras, temos letreiros e outdoors publicitários, tornando quase impossível manter o foco em algo específico e, consequentemente, dividindo a presença do indivíduo entre múltiplas realidades. Nem mesmo a solidão é algo totalmente existente agora. A maioria das pessoas permanece acompanhada por vozes de apresentadores de podcast ou de algum audiobook. Ao treinar, ela se cerca de estimulantes para performar melhor no treino. Para jantar, ela escolhe um vídeo do YouTube, assim também na hora de lavar a louça. Estamos demasiadamente ocupando nossa atenção. E essa, para Han, é uma condição de regressão da experiência humana. A condição de se ater a múltiplas tarefas, dividindo sua atenção entre estímulos e atividades, é um comportamento que só é encontrado em animais que estão em estado de alerta. Esse animal precisa manter-se em estado de alerta contínuo, atento a possíveis predadores e perigos à sua volta. E é exatamente assim que o sujeito moderno vive, em constante alerta, em constante busca de novas informações, em constante busca por produtividade e estímulos que obscurecem por completo a capacidade de contemplar, de permanecer, de ver o mundo ao seu redor. Esse estilo de vida nos aproxima de um modo de existência reativo, ansioso e fragmentado. Em uma frase frequentemente atribuída a Nietzsche, temos a seguinte reflexão: pois quem não tiver para si 2/3 de seu dia é um escravo, seja ele quem for. O que a modernidade nos fez acreditar é que essa autoexploração, esse demasiado estar ocupado, é, na verdade, um exercício de liberdade. Por essa razão, Han afirma, o sujeito se explora e chama isso de liberdade. Se a contemplação é o grande objetivo da experiência humana, então a saída para os problemas apresentados nesse vídeo está em um retorno ao mundo real e, sobretudo, ao presente. É escolher dedicar mais tempo a um livro do que a um audiobook. É trabalhar com responsabilidade, mas sem confundir sua vida com sua ocupação. É reconhecer que existe um eu que persiste além do trabalho, da família e das tarefas cotidianas. Um eu que só pode florescer quando estamos verdadeiramente presentes. A contemplação é voltar os olhos da alma para aquilo que é eterno, belo e verdadeiro. É permitir que o pensamento, livre do ruído e da pressa da modernidade, se eleve até o bem, tornando-se capaz de orientar a vida não pelo que é efêmero, mas pelo que é eterno. E desse modo, a vida pode se relacionar com uma forma de infinitude. Espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha interesse, acesse o link na descrição para se inscrever na minha newsletter e ter acesso a mais reflexões como essa.